Graça e paz, povo do avivamento. Deus abençoe a todos vocês, a todos os amantes da palavra do Senhor. Esse é o nosso primeiro vídeo a respeito do livro de Atos. Então já peço que você venha se inscrever no canal, venha curtir, que vai nos ajudar muito nesse novo projeto. Esse vídeo nós iremos tratar sobre a introdução ao livro de Atos Apóstolos. Eu acredito que você esteja assistindo esse vídeo porque você ama a palavra do Senhor. O livro de Atos Apóstolos é um livro muito importante, né? Acho que é um dos livros que eu mais li de toda a Bíblia. Já li o livro já várias vezes. Então, é muito importante nós estudarmos esse livro. Por muito tempo, eu indicava o livro de Atos Apóstolos para todos os novos convertidos, todas as pessoas novas que chegavam na igreja. Eu já fazia a indicação da leitura do livro de Atos Apóstolos, tá bom? Então, esse vídeo será um vídeo de introdução, tá bom? Um pouco daquilo que nós iremos estudar ao longo de outros vídeos. Então, a gente vai estudar Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. Então, se você puder, pegue um caderno, uma caneta, para que juntos venhamos estudar esse livro tão maravilhoso. Se você puder também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com pessoas da sua igreja, pessoas que você se lidera, da sua célula, grupo de jovens e assim por diante, eu agradeço muito. O livro de Atos Apóstolos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. Essa frase é do pastor Hernando Dias Lopes. E verdade, né? Nós temos ali o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e João e nos deparamos com o livro de Atos Apóstolos, né? Que ele fecha os evangelhos e abre as portas aí para as cartas, né? E a primeira carta após o livro de Atos Apóstolos é a carta de Romanos. Calvino chamou de o grande tesouro, né? Calvino ele fala que o livro de Atos Apóstolos realmente ele é um grande tesouro, né? Tão especial que é esse livro. O livro de Atos Apóstolos também para alguns é a segunda de Lucas. O autor do livro de Atos, ele não fala nada de si mesmo, nem no Evangelho, nem no livro de Atos. Mas toda a tradição da igreja entende que quem escreveu o livro de Atos, como também o Evangelho, foi Lucas, né? Lucas ele era médico e também historiador. E também esteve presente em muitas viagens do apóstolo Paulo. Ele foi um cooperador do apóstolo Paulo. Nós temos algumas citações bíblicas a respeito de Lucas. Uma delas está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, que diz: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Nós temos outra citação também a respeito de Lucas, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, que diz: Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Essas duas referências nos permitem afirmar duas coisas. Primeiro, Lucas era médico. Segundo, Lucas era um cooperador de Paulo. Ele era um amigo íntimo do apóstolo Paulo. Ele andava realmente no ciclo íntimo do apóstolo. Lucas ele escreve 2 volumes, como nós vimos aqui no início. O primeiro volume é o Evangelho segundo Lucas, né? E nesse primeiro volume nós vemos tudo aquilo que Jesus fez, realizou e ensinou, uma biografia a respeito do Senhor Jesus, milagres, sermões. E aqui no livro de Atos nós vemos tudo aquilo que Jesus fez e realizou através dos apóstolos. Então realmente esses 2 volumes eles formam uma obra-prima, tanto do Evangelho como o livro de Atos. Então é importante, né, nós lermos tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos. Nenhum nem outro substituem, né? Nem o Evangelho substitui o livro de Atos, nem Atos substitui o Evangelho. Importante, sabe uma coisa interessante? Lucas, ele escreveu esse livro a um destinatário, o mesmo destinatário que ele escreveu o Evangelho. E o destinatário desse livro de Atos foi um homem chamado Teófilo. Né? Teófilo, ele foi o destinatário tanto do Evangelho de Lucas como do livro de Atos. Teófilo, provavelmente, ele era um homem rico, ele era membro da nobreza romana,
uma pessoa que ocupava um alto posto no governo romano, né? Então, primeira coisa que nós sabemos a respeito desse destinatário, né, qual Lucas escreveu o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, é que ele era um homem muito importante, ele tinha um cargo muito importante, né? Um cargo muito importante. E tudo nos faz crer que Teófilo, ele era um homem de Deus. Teófilo era um homem que seguia o Senhor. Seu nome significa aquele que ama a Deus. Então, que nós tenhamos muitos Teófilos aqui conosco, né? Pessoas que amam a Deus, tanto que a proposta aqui desse vídeo é para todos aqueles que amam a palavra, amantes da palavra, todos os Teófilos. Mas qual o propósito, né? Qual o propósito que Lucas escreveu tanto o Evangelho como o livro de Atos? Segundo Hernando Dias Lopes, o propósito era provar que a igreja cristã era uma religião lícita, legítima, e não era um risco para o Estado, né? Como queriam demonstrar os críticos, os opositores da igreja. Então, muitos judeus e muitos opositores queriam provar que essa nova religião, esse novo movimento não era legítimo, né? Não era lícito. Então, o propósito de Lucas escrever o Evangelho e o livro de Atos era provar, não, esse movimento é lícito, é legítimo, nós não somos contrários ao Estado, nós não queremos fazer uma rebelião contra Roma, porque essa nunca foi a proposta da igreja. E também relatar, né, os fatos históricos que aconteceu, porque assim, no livro de Atos que nós encontramos realmente o nascimento da igreja, ok? Alguns falam, né? Ah, não, a igreja nasceu quando Jesus nasceu. Não. Ah, não, a igreja nasceu quando Jesus foi batizado por João Batista. Não. Não, a igreja nasceu quando Jesus começou o seu ministério após ser provado no deserto. Não, não foi aí que a igreja nasceu. Não, Jesus nasceu quando ele desenvolveu milagres. Não, não foi aí. Ah, a igreja nasceu quando Jesus morreu. Também não. Assim, a igreja nasceu quando Jesus ressuscitou. Não, em nenhum desses momentos foi o nascimento da igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, quando 120 judeus se reuniram no aposento alto e ali receberam o Espírito Santo. Ali foi o nascimento da igreja. Então, Lucas ele vai narrando para Teófilo o nascimento da igreja, como 120 judeus, né, reunidos, né? Foi o nascimento da igreja, e nós já vemos aí no final do livro de Atos que o número da igreja era incontável. Então a proposta, o propósito de Lucas ao escrever a Teófilo era demonstrar que a igreja era legítima, que a igreja era lícita, que não era nenhum movimento contrário ao Estado, mostrar o nascimento da igreja, o crescimento e desenvolvimento da igreja, que a igreja não estava quebrando nenhuma regra, nenhuma lei, cometendo nenhum crime, né? Para provar para os romanos, né, que os opositores estavam errados. Uma coisa muito importante é a data em que o livro foi escrito, ok? Isso é muito importante, principalmente agora para a introdução. Nós não podemos falar com exatidão quando o livro foi escrito, mas alguns fatos podem nos dar um norte. Por exemplo, o livro de Atos ele se encerra na primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. A primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma foi em 62. Então aí nós já temos uma noção, ok? A segunda prisão de Paulo em Roma aconteceu em 67. Inclusive foi a sua morte. Como historiador, Lucas não teria deixado de registrar um incêndio em Roma em 64, por exemplo. A execução de Paulo em 67. Também não deixaria de mencionar a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então, o norte que nós temos é que esse livro foi escrito depois de 62 e antes de 67. Então foi por volta de 62 a 67 que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito. Uma coisa muito importante, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o único, repita comigo, o único livro histórico do Novo Testamento, ok?
O Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja cristã. Registra a caminhada da igreja de Jerusalém a Roma. Então, esse livro é o único livro que registra o nascimento, da igreja, a caminhada de Jerusalém a Roma e até os confins da terra. O interessante também é que esse livro não tem uma conclusão. O livro de Atos ele não tem uma conclusão, porque a história continua. Até hoje a igreja de Deus, ela está viva, como o Senhor já disse, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e realmente não tem prevalecido. Então o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Você cair na provinha da Escola Bíblica Dominical, da Escola de Líderes, você vai saber, o único livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos. O nome do livro, outro ponto, o nome do livro é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Mas realmente, Lucas, ele menciona, enfatiza mais na vida de dois apóstolos, ok? O apóstolo Pedro, no início do livro, e depois o apóstolo Paulo. Então, por mais que o livro chame-se Atos dos Apóstolos, realmente Lucas, ele enfatiza mais naquilo que Deus fez através de Pedro, naquilo que Deus fez através de Paulo. É claro, existem outros personagens muito importantes, mas basicamente o livro trata sobre Pedro e Paulo. Pedro, como nós sabemos, ele foi um apóstolo muito usado por Deus, que foi usado com o propósito da evangelização dos judeus. E Paulo, como nós sabemos bem, ele foi um apóstolo que Deus usou poderosamente para a evangelização dos gentios, Por mais que por muito tempo muitos opositores quiseram dizer que aquilo que Pedro pregava, Paulo não pregava, aquilo que Paulo pregava, Pedro não pregava, mas não, os dois pregavam o Evangelho de Deus, o Evangelho genuíno. Então, interessante essa questão, Atos dos Apóstolos, mas realmente trata muito mais sobre a vida de Pedro e Paulo. Uma coisa importante, viu? O livro de Atos não é um livro cansativo. Poxa, eu vou ler o livro de Atos, talvez vai ser um livro cansativo. Não, é um livro maravilhoso. Lucas, como zeloso historiador, se dedicou a pontos centrais e importantes da história para ressaltar a vitoriosa marcha do cristianismo até a capital do Império Romano. Você encontrará batismo com o Espírito Santo, você encontrará, como eu já disse aqui, o nascimento da igreja, você encontrará milagres, você encontrará terremotos, você encontrará Paulo ministrando para governantes, você vai encontrar Pedro ministrando para uma multidão, você vai encontrar a terra tremendo quando eles oravam. Muitas coisas maravilhosas, extraordinárias você encontrará. Você vai encontrar muitos batismos nas águas em nome de Jesus. Então, realmente, o livro de Atos, ele não é um livro cansativo, ok? Então, eu te recomendo, leia o livro de Atos. Outro ponto muito importante também que nós encontramos muito no livro de Atos é a perseguição, A igreja foi muito perseguida no livro de Atos dos Apóstolos. E o interessante é que a igreja ela foi muito perseguida pelos próprios judeus. Isso mesmo. Por aqueles que deveriam fazer parte da igreja, ser igreja, não, se tornaram os maiores opositores. Então, muitas vezes nós vemos os apóstolos realizando milagres e os judeus contrários, os apóstolos sendo presos porque os judeus pediam a prisão dos apóstolos. Então, nós vemos uma série de perseguições. Nós vemos também, muitas vezes, por exemplo, Paulo sendo preso, Atos 16, É um texto maravilhoso, quando Paulo e Silas estão na prisão e eles oram a Deus e as cadeias caem. Então, nós vemos também que a igreja foi muito perseguida, mas a igreja venceu todas as perseguições. Isso aqui foi apenas um pouquinho, uma pequena amostra de tudo aquilo que nós vamos falar aqui no livro de Atos. Se você gostou desse vídeo,
se esse vídeo ele trouxe alguma informação para você. Eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal, curtisse esse vídeo e deixasse um comentário. Nós estamos iniciando aqui, fazendo vídeos, e a sua ajuda vai ser muito valiosa. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E que esse mesmo Espírito Santo, que esse mesmo Espírito que conduziu os apóstolos a fazerem tantos feitos, a fazerem tantos milagres, a perseverarem diante de tantas situações contrárias, esteja sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Nós somos vitoriosos. Jesus nos fez vitoriosos. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Essa foi a introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Shalom!